Caso você ainda esteja por fora, não esteja atualizado sobre as notícias, a Intel vai lançar uma GPU, então teremos mais um player no mercado de GPUs e dessa vez não vai ser apenas para o mercado corporativo, teremos uma empresa que vai trazer de fato GPUs para o mercado doméstico. Essa notícia não é exatamente nova, já trouxe alguns vídeos falando sobre isso e já existem várias notícias também relatando a entrada da Intel no mercado de GPUs. Ela contratou vários nomes famosos da empresa e das concorrentes e agora parece que ela também está contratando fanboys. Sua placa de vídeo está estranha? Começou a aparecer alguns artefatos, ela não funciona mais corretamente? Seu notebook está superaquecendo e desligando? Sua placa-mãe está com defeito? Você precisa de um especialista. Procure nosso parceiro GTEC Informática. Peça um orçamento sem compromisso. Confira mais no link na descrição. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Para quem não se lembra, a Intel contratou alguns nomes importantes do Radeon Technology Group, o grupo de GPUs da AMD, entre eles um nome bem conhecido que é o Raja Koduri, sim, aquele cara que foi responsável ali pelo lançamento das Polaris e também das Vega, talvez não tão bem lembrado pelas Vega, mas é um cara com um bom currículo e era um nome bem famoso na AMD que acabou sendo contratado pela Intel. Aí os detalhes da sua contratação, da sua saída da AMD para a Intel ainda não são exatamente muito claros. Alguns dizem que foi por falta de espaço para trabalhar, alguns dizem que foi por falta de orçamento ou de prioridade, já que a AMD estaria priorizando o mercado de semi-customizados ali com as CPUs e APUs do PlayStation 4 e Xbox One. E alguns dizem que foi por alguns problemas de projeto. Na verdade não tem nada oficial em relação a isso, exceto os relatos ali dos próprios envolvidos na história e das fofocas à la revista de fofocas que tem no mundo dos hardwares. Mas ele não veio sozinho, ele trouxe alguns nomes famosos como o Chris Hook, que era da AMD também, e alguns outros nomes bem conhecidos que estão trabalhando com ele ali na Intel, como o Jim Keller. Foi um dos responsáveis pela arquitetura Zen, sim, a arquitetura Zen que nós conhecemos hoje dos processadores Ryzen e que deu um up ali na vida da AMD que não estava nada fácil, então deu uma virada de mercado. Dentre eles estão outros nomes menos conhecidos, mas também competentes, que saíram da AMD e foram para a Intel, e nós temos nomes de outros players do mercado, de outras empresas que também acabaram indo para o grupo da Intel, que está apostando forte nas GPUs. E um sinal disso é que agora eles estão contratando também fanboys da AMD para trabalhar para a Intel, ou quase isso. Na verdade, o que nós temos aqui é um fã que cria designs, então nós temos ali aquelas pessoas que fazem designs dos produtos, alguns fazem backgrounds, né, aqueles fundos de tela, alguns fazem alguns design diferente para os CPUs, caixas e de repente até para as GPUs. E dessa vez nós tivemos um que é bem conhecido por alguns trabalhos relacionados justamente a produtos AMD, que faz ali aqueles fan-mades, né, aqueles renders maravilhosos com conceitos do que poderia ser ou do que ele gostaria que fosse o produto. Ele é bem conhecido ali na comunidade AMD e agora ele também começou a ser conhecido da nem ainda formada comunidade Intel de GPUs. E na verdade é só um render, na verdade é um conceito que ele criou de algo que ele imagina que seria o ideal ou que ele imagina para o produto da Intel numa versão comercial. Ele foi bem apreciado, na verdade, nós achamos bem bacana, né? Muita gente acabou colocando isso aí como um design ideal para as placas, as GPUs da Intel para desktops, e ela traz ali um conceito bem parecido com o que a gente vê nas Radeon antigas ou mesmo nas recentes como o Vega 64, que é um blower fan, mas diferente do LEDzinho apenas escrito ali Radeon, ou no caso Intel, nós teríamos ali vários LEDs na lateral.
Na parte da frente nós teríamos ali o logo Intel e o nome Intel Xe Graphics, né? Então o nome que foi adotado ali pela fabricante, e na parte traseira os conectores de energia. Então foi um design bem interessante que a comunidade achou legal, e inclusive o grupo da Intel que acabou convidando esse designer, que coincidentemente é brasileiro, Cristiano Siqueira, que é de Uberaba, Minas Gerais, e que faz um trabalho realmente sensacional. Foi convidado pela Intel para participar de um projeto que eles estão tendo para aproximar ali do mercado gamer, do público gamer, para se aproximar dos consumidores. Então, com esse projeto aí, o Dragon qualquer coisa, eles estão trazendo a comunidade e ouvindo, mostrando que eles estão ouvindo a comunidade. Eles convidaram o Cristiano Siqueira para participar ali da sua conferência e trazer inclusive um novo render. Esse novo render apresenta uma outra versão um pouco diferente daquela que nós vimos anteriormente, com uma versão que se assemelha bastante com uma Radeon Nano. Vocês se lembram da R9 Nano? Ela se lembra bastante em dimensões, mas é diferente no cooler. Nós não temos ali um cooler parecido com a R9 Nano, nós temos um cooler mais parecido com o estilo blower que foi colocado anteriormente. Mais diferente da R9 Nano, que utiliza ali uma fan central, nós temos um blower. Então, novamente, seria um conceito parecido com o que nós já vimos anteriormente, sem os LEDs, mas ainda respeitando ali o Intel Xe, que aparece em alguns pontos da placa, inclusive ali em baixo relevo. O que ela não apresenta é um conector de energia, então, como é apenas um conceito, não faz muito sentido também especular qual seria o consumo ou a necessidade do conector de energia. Também não se especula qual seria o modelo específico, de repente um modelo de entrada para esse design e de repente um modelo top de linha para o design anterior. Mas é bom lembrar que esse design não é final, como eu disse, foi um fã que fez, então foi o designer que criou ali o que ele imagina que seria o conceito para aquela GPU. É bem interessante a gente ver esse movimento da Intel, que está se aproximando da comunidade e que também dá mais um passo em direção ao lançamento. Nós tivemos recentemente aí, além do vazamento de alguns benchmarks que mostram ali o desempenho da GPU integrada de 11ª geração da Intel, que traz um desempenho bem interessante, inclusive batendo de frente com GPUs para notebooks da Nvidia, como o MX150, aqueles modelos de entrada mais dedicado, porém mais fortes que os atuais gráficos integrados da Intel, mas a 11ª geração apresenta números realmente bem interessantes, e é bom lembrar que esses modelos são modelos de baixo consumo de energia, então a gente não está falando de uma GPU ou mesmo de um CPU de alto desempenho, já que o benchmark vazado é do modelo de 4 cores e 8 threads, provavelmente com baixo consumo de energia. Isso aí é um avanço em relação à própria arquitetura da Intel e que nos deixa bem empolgado para ver como será a versão final da GPU para desktop. Tivemos ainda o lançamento de um novo painel de controle da Intel. Uau, que super notícia interessante! Mas na verdade é bem interessante porque é também mais um movimento, né? Intel como se estivesse já lançando uma versão beta do que deve ser ali a sua plataforma, como nós temos hoje com o Adrenalin ou com o Radeon para AMD, né, com o painel de controle, trazendo ali as opções para gravação e otimizações, e como nós temos ali com o GeForce Experience da Nvidia, onde nós também temos opções de otimização. Então, traz ali algumas funcionalidades interessantes, mas que certamente devem ser melhoradas, e com a chegada das GPUs para desktop deve ser implementada aí algum tipo de alteração. Mas é bem interessante o movimento da Intel, que já tinha lá atrás anunciado que iria trazer um suporte mais próximo em drivers, inclusive para games, então com otimizações aí para games, obviamente que games que fazem mais sentido com as GPUs integradas, como LoL ou jogos mais acessíveis, né, mais leves e que você consegue empurrar com gráficos integrados. De qualquer forma, fico bem contente pelo Cristiano Siqueira, um brasileiro aí, então da nossa terra aí, levando lá para a conferência da Intel um design bem interessante. A Intel tinha apresentado antes outro design ali que lembra escamas e parece legal, mas eu realmente prefiro o design do brasileiro Cristiano Siqueira. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. Vocês curtiram o design do Cristiano? Acham que a Intel deveria adotar esse design ou acham que eles deveriam adotar esse design esquisito, todo escamado, ou mesmo que devam pensar
em uma outra alternativa? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do design. Digam também se vocês estão interessados nas GPUs Intel, se estão empolgados para o lançamento em 2020 e onde vocês acham que elas vão se encaixar em desempenho. Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou! E até a próxima!